Oi, gente, chegou a hora do nosso bate-papo. Passei dos 50. Muitas vezes a gente passa um longo tempo da nossa vida pensando em fazer uma cirurgia plástica, uma cirurgia reparadora de alguma parte do nosso corpo que a gente quer dar uma melhorada, quer dar uma mexidinha. Mas isso às vezes acontece depois que a gente passa dos 50, né? Muitas vezes por questões financeiras, outras porque é o melhor momento, quando a gente está mais calmo. Mas é sempre muito bom a gente tirar as nossas dúvidas antes. E é por isso que hoje no nosso bate-papo nós vamos conversar com o cirurgião plástico Dr. Nabi Gebrim. Ele vai desmistificar um monte das nossas dúvidas. Doutor Nabi, muito obrigada por aceitar o convite do nosso canal e estar aqui com a gente hoje para desmistificar todas essas nossas dúvidas. Com certeza. Olá a todos, gostaria de agradecer a Madeleine por esse convite e é um prazer para mim fazer parte do canal. Doutor, vamos começar a falar de quem passou dos 50, hein? Quem te procura mais é quem já passou dos 50 ou quem ainda não passou dos 50? Na verdade, existe uma faixa etária, não existe uma faixa etária muito precisa, né? Hoje em dia, cada vez mais os jovens, eles estão se preocupando com a profilaxia, né? Não somente na parte dos procedimentos cirúrgicos, mas na área cosmética, né? E, com certeza, as pessoas acima dos 50, hoje, se cuidam muito mais do que antigamente, e além de procedimentos reparadores, né? Também de cosméticos para uma melhoria da qualidade da pele e um aspecto de maior jovialidade, né? É o que a gente tem visto realmente, doutor. Agora me conta uma coisa. O que as pessoas mais procuram hoje em dia, hein? Tem um ranking que a gente pode colocar? Olha, os procedimentos cosméticos da face, eles têm sido fonte de muita procura atualmente, né? Porque são procedimentos que eles não têm uma necessidade de uma recuperação muito grande, não é uma cirurgia. Então, o paciente que ele vem, faz o procedimento e já vai até trabalhar. Então, esses procedimentos, a gente tem percebido uma grande procura ultimamente no nosso consultório. Na sequência, os procedimentos estéticos das mamas, né, falando mais das mulheres, e abdominoplastias também. Esses são os de maior procura aqui no consultório. Agora vamos aos mitos, doutor Nabi. O senhor acabou de falar, não só mulheres, homens e mulheres procuram cirurgias reparadoras e cirurgias cosméticas para estar melhor? Sim, esses procedimentos são procurados por ambos os gêneros. Cada vez mais nós temos percebido a procura de homens aqui no nosso consultório por procedimentos. Os homens têm se cuidado mais, têm se prevenido mais com relação ao envelhecimento. E não, antigamente somente cirurgias da face, eventualmente uma cirurgia de ginecomastia, correção das mamas nos homens, mas a gente tem percebido abdominoplastia, lipoaspiração, transplante capilar, rinoplastia, e os homens estão aí fazendo frente às mulheres também, eles não estão deixando elas irem muito longe não, eles estão acompanhando sim. Isso é uma beleza, gente. Vamos combinar, gente, que estar bem, tudo isso tem a ver com qualidade de vida, né, doutor Nabi? Agora me conta aqui uma coisa. O senhor falou aí alguns nomezinhos, vamos neles. Abdominoplastia, lipoaspiração. Precisa emagrecer antes de fazer esses procedimentos? Sim, Madeleine, o que acontece? Existe um peso que deve ser respeitado, né? A gente, como protocolo, tem um índice de massa corpórea de 30 como um norte, tá? Não como determinante, mas para diminuição dos riscos intra- e pós-operatórios, tá? O paciente não pode estar acima do peso, porque isso aí começa a se tornar um risco acentuado para a cirurgia. A cirurgia plástica, ela não entra para emagrecer ninguém, ela entra para dar um contorno corporal mais bonito, para dar um refinamento. Por isso, não é pouco frequente que eu peço sim para o paciente emagrecer, para que eu possa oferecer para ele um resultado cirúrgico melhor e assim também ele fique mais satisfeito com a sua cirurgia.
Aqui no canal a gente costuma falar que nós estamos aqui para falar de quem já passou dos 50 e para quem quer chegar bem aos 50. A abdominoplastia, a gente pensa sempre que já é uma pessoa, no caso das mulheres, que já tiveram filhos, e aí fica aquela pochetinha incômoda, aí a gente já não quer muito fazer a atividade física, a academia já fica um pouco fora dos nossos planos. Eu imagino que seja uma procura maior das mulheres que já passaram ou que estão próximas dos 50, né, doutor Nabi? A gente tem que lembrar também que existem muitos pacientes que fazem a cirurgia bariátrica, né, que tem uma perda de peso acentuada. Esses pacientes, eles precisam também de uma cirurgia reparadora / estética, porque eu não costumo separar muito uma da outra. E, sim, as pacientes que passam dos 50, principalmente mulheres que já tiveram filhos, né, que além de ter aquele afastamento da musculatura do reto abdômen com o crescimento intrauterino, né, do bebê, existe o excesso de pele que não retorna somente com dieta e atividade física. Aquele excesso de pele, aquela flacidez, ela precisa ser tratada com a remoção cirúrgica. E nesse caso, a abdominoplastia está bem indicada sim. Tem pacientes que o senhor já chegou a falar, não dá, não te opero. Por exemplo, nós temos uma seguidora aqui que fez quando nós falamos que íamos conversar com o senhor, recebemos algumas perguntas. Uma das nossas seguidoras me pergunta assim, me pediu para te perguntar o seguinte: eu fumo muito, isso pode atrapalhar na minha cirurgia? Com certeza absoluta. Eu tenho sido categórico com relação ao tabagismo e em pacientes que vão ser submetidos a procedimentos cirúrgicos. Eu acredito que a cirurgia plástica ela é uma cirurgia que ela deve ser feita no melhor momento da pessoa, no melhor estado de saúde dela, porque ela entra 100% para sair mais de 100% melhor, 110, 150, 200% melhor. E não o contrário. É uma cirurgia que se ela não fizer, ela não vai morrer. Mas se ela fizer em um estado de saúde ruim, ela pode sim morrer e a gente não quer esse tipo de resultado para ninguém. O tabagismo influencia diretamente nos riscos cardiovasculares, tá? E principalmente na cicatrização desse paciente. Pode evoluir com necrose e maiores índices de infecção nessa cirurgia com relação ao tabagismo. Então, é uma coisa que fala totalmente contra o senso cirúrgico. E nesse caso, realmente, eu não opero, eu solicito que o paciente suspenda o tabagismo 3 meses antes da cirurgia. Hoje em dia, nós temos monoxímetros que eles testam o nível de monóxido de carbono que o paciente exala. Então, o paciente não adianta tentar enganar, porque a gente tem como testar isso. E se o paciente suspendeu 3 meses antes da cirurgia, ele acaba abandonando esse tabagismo após a cirurgia por se ver melhor, se ver mais saudável. E assim a gente acredita nessa abordagem do paciente que faz uso do tabaco. Agora me conta uma coisa, existe uma prevenção, uma preparação, a gente tem que se preparar previamente para uma cirurgia ou não? Cheguei, vou operar e vou embora, converso com o médico e a gente marca. Tem toda uma preparação para isso? Sim, com certeza. Eu brinco muito com as pacientes assim, você não sabe dirigir uma moto, você tem coragem de hoje pegar uma moto e fazer um passeio pela cidade? Não. Da mesma forma, o cirurgião ele não faz isso com o paciente. Além da consulta ser muito completa e a gente identificar possíveis fatores de riscos na consulta, os exames complementares, né, o período pré-operatório, de se conversar com aquele paciente, explicar as limitações da cirurgia, investigar bem aquele paciente para ver se ele realmente está apto, né, para fazer aquele procedimento. Esse é o principal momento da cirurgia. É um momento que a gente entende os anseios dos pacientes e pode explicar para ele as limitações e, para mim, é um dos momentos mais importantes do ato cirúrgico, o pré-cirúrgico, né? E aí, quando a gente fala do pré-cirúrgico, eu falo o seguinte: atividade física. Preciso estar fazendo uma atividade física, preciso estar me movimentando. O sedentarismo pode atrapalhar numa cirurgia reparadora, numa cirurgia plástica? Sim, com certeza, porque já é mais que comprovado que o sedentarismo ele influencia diretamente na relação cardiovascular, né, no problema cardiovascular. Então, um paciente sedentário ele tem mais risco, sim, do que um paciente que tem uma atividade física de rotina. Né? Não se precisa ser um atleta de alta performance, mas também uma atividade simples de 30 minutos diária,
de média intensidade já é o suficiente para essa prevenção cardiovascular. Agora, quando se faz uma lipo, que na verdade é uma eliminação de gordura, se eu me corrija se eu estiver errado, depois, posso voltar a ter aquela gordurinha naquele local de novo? Tem um prazo ou depende mesmo da qualidade de vida do paciente? Essa sua pergunta ela é excelente, porque o paciente ele tende a achar que ele nunca mais vai engordar e pode fazer o que quiser da vida só porque ele fez uma lipoaspiração. Isso é muito frustrante para o paciente e para o cirurgião plástico, porque aquela camada de gordura que eu lipoaspirei, vamos imaginar várias camadas da gordura. Eu lipoaspiro uma camada sim, outra não, uma sim, outra não, de uma maneira didática, ok? Aquela camada que eu lipoaspirei, ela deixa de existir, aquela gordura foi removida e nesse espaço cria-se uma fibrose. A fibrose ela é normal do procedimento cirúrgico. Nisso, aquela gordura diminui de tamanho porque eu removi alguma daquelas camadas. Vai existir camada de gordura aqui nesse meio ainda? Vai. A gordura ela faz parte do organismo, é um mecanismo de proteção do organismo. Então, a gente não remove toda a gordura. Aquela gordura remanescente pode vir a desenvolver e a engordar novamente o paciente perder completamente o seu resultado pós-cirúrgico se não tiver o cuidado. Da mesma maneira, se o paciente empolgar demais e fazer muita atividade física e aquela camada de gordura remanescente ainda for diminuindo, o paciente emagrece ainda mais depois da cirurgia e, eventualmente, pode até gerar uma flacidez pós-operatória. Eu falo para o paciente o seguinte, mais 4 quilos, menos 4 quilos depois da cirurgia, pode influenciar diretamente no resultado cirúrgico, sim. Então, tem que tomar cuidado com emagrecer demais ou até mesmo ganhar o peso. Olha só, e esse emagrecer demais, o senhor até falou, até com atividade física, né? Pode ser prejudicial para a cirurgia ou pós-cirúrgico. Tem um período, sim, doutor, de pós-cirúrgico para começar a fazer atividade física? Com certeza absoluta. Cada cirurgia ela demanda um certo repouso pós-operatório. Não é receita de bolo, mas em média eu falo que 30 dias o paciente está apto a uma atividade normal de vida, como dirigir, dormir de lado. A gente está pensando em mamoplastias, né? O paciente não pode dormir de lado, pois pode ter um deslocamento da área operada, da prótese de mama. Exercício físico de alta intensidade eu só libero com 3 meses, ou seja, eu vou falar vida realmente normal para atividade física de alta intensidade, 3 meses. Né? Isso vai sendo voltado, as atividades vão sendo liberadas aos poucos, tá? 1 mês já começa a fazer uma leve caminhada, 2 meses já pode, quem malha, né? Malhar a perna, eventualmente algum exercício de braço sem grandes cargas. Então, cada cirurgia demanda um repouso diferente. O senhor falou das mamas, vamos lá. Mama, no caso, tem cirurgia, os homens, que na verdade é a retirada daquele excesso, né? E as mulheres, os 2 casos, né? Ou para retirar, que às vezes até pode prejudicar a coluna, dependendo da quantidade de mama, ou para colocar a prótese. Vamos começar pela retirada. Quando há uma retirada da mama, isso é mais estético, acabamos de falar, tem a qualidade de vida, toda essa situação, ou a mulher pode vir, ou seja, saúde e estética. Eu posso chegar e falar, eu acho que eu tenho muita mama, vou retirar, e se é simples assim ou não, ou o médico fala, não é simples assim. Tem uma quantidade mínima, enfim. Isso serve tanto para homem quanto para mulher, né, essa retirada. Como exatamente é essa avaliação clínica? Vamos falar primeiro do homem, tá? O homem, ele tem a ginecomastia, tá? Que é o excesso de mama no homem, é o excesso da glândula. A glândula do homem cresce e promove a ginecomastia. Eu posso ter um aumento da mama sem ter o aumento da glândula? Sim. Como? Com gordura. A mama é composta por gordura, glândula e pele, tá? Então, quando eu aumento apenas da gordura, que aí a gente já chama de lipomastia, esse tratamento é feito com lipoaspiração da mama. Quando tem um excesso da glândula, que é a ginecomastia, a gente tem a remoção daquele excedente de glândula do homem. Eventualmente, se tiver um excesso de pele, até pele no homem eu vou remover, tá? Na grande maioria, por uma constituição
da própria pele, das camadas mais internas, o homem tem uma boa retração de pele. Então, às vezes, a gente não precisa tanto remover pele, mas também pode acontecer situações que sim. Na mulher, a mama da mulher grande, a hipermastia, ou até mesmo chamada de gigantomastia, que são as mamas extremamente grandes, elas têm sim repercussão com dores nas costas, cervicalgia. As mulheres machucam os ombros com aquele sutiã que está carregando um excesso de peso, tá? Então, tudo isso, lombalgia compensatória, né? Existe tudo isso, e além dos aspectos psicológicos que também precisam ser levados em consideração. Com certeza. Não existe eu falar para esse paciente, não, só esse pouquinho de mama, não. Existe a queixa do paciente, a indicação cirúrgica e a possibilidade de tratamento. Então, a gente percebe muito que as pacientes vêm para a gente com essas principais queixas. Higiene pessoal também é uma coisa que eu não falei, que às vezes pode dificultar, e assaduras, dermatites que podem ocorrer na região inframamária, daquele sulco inframamário, que pelo contato de pele com pele, sudorese, dificuldade de higiene, podem acontecer também. Então, essa paciente é uma paciente que está eleita, né, para fazer essa cirurgia da redução mamária. Uhum. Agora, falamos da redução, agora vamos falar da prótese, quando a mulher, normalmente a mulher, né, quer fazer o aumento das mamas. Eu sei que antigamente se falava que de 10 em 10 anos, se eu não me engano, esse é o prazo, tinha que mudar essa prótese. O avanço da medicina, da cirurgia plástica, isso mudou alguma coisa? Sim. Já há algum tempo as próteses avançaram muito tecnologicamente, né, em sua cobertura do implante mamário, quanto no seu conteúdo. São conteúdos de gel coesivo, que a gente chama hoje, uma coisa que o paciente acha que se provavelmente acontecer alguma ruptura naquela prótese, o gel vai se espalhar por dentro, não existe isso, é um gel de altíssima coesividade, eu posso fazer um rasgo na prótese, apertar, ele vem para fora e depois ele volta. Então, ele não se espalha dentro do paciente. A cápsula da prótese é uma cápsula mais rígida, uma cápsula que sustenta por mais tempo as próprias agressões do organismo, tá ok? Não tem necessidade obrigatória de trocar em 10 anos. Imagina comigo, hoje você com 40 faz uma cirurgia mamária. Aos 50, a sua mama mudou completamente. Você pode não estar mais satisfeita com aquela mama. Os seus ideais podem ter mudado. Agora eu quero uma mama menor. Antes eu queria uma mama maior. Isso tudo muda com o tempo. Bem como a flacidez da pele. A sua mama de 40 anos não é igual a de 50, que não é igual a de 60. Com 10 anos você vai operar e você aproveita e troca a prótese. Não tem obrigatoriedade de trocar isso. Você vai fazer um acompanhamento. Uma menina nova, colocou 25, 30 anos, colocou uma prótese. Ela está acompanhando a prótese dela a cada 2 anos, com a ressonância, ultrassonografia todo ano. A prótese está bem. Você está bem com a sua mama? Você não tem que operar. Com 5 anos, apresentou uma ruptura da cápsula. O que pode acontecer? Uma ruptura espontânea. Ou uma contratura capsular. Pode acontecer? Pode. Naquele momento, com 5 anos, ela já vai ter que operar. Deu 20 anos, está feliz, a mama está bonita, não precisa mudar nada, vamos continuar acompanhando. Não precisa obrigatoriamente trocar. Um acompanhamento de quanto em quanto tempo que é necessário? Olha, com a ressonância magnética, eu recomendo para meus pacientes, então, primeiro, logo no começo, com 3 anos, fazer uma ressonância nuclear magnética, e todo ano, como mastologista, fazer a ultrassonografia. Se for acima dos 40 anos, faz também a mamografia. A prótese, já puxando esse gancho, não impede que a paciente faça a mamografia. Existem técnicas radiológicas para isso e tem que ser feita mamografia após os 40 anos, anualmente, para identificação e rastreio do câncer de mama, que é um assunto extremamente importante e que, como o canal ele trata do paciente da melhor idade, né, a partir dos 50 anos, isso é um foco que tem que ser sempre batido por vocês, né, da área da imprensa, e por nós médicos. Ai, que bom que o senhor falou sobre isso. Então é bom, quando vai fazer uma mamografia, avisar que tem prótese. Com certeza absoluta, porque existem técnicas
específicas para isso. A bem da verdade, hoje, é mais fácil a gente conhecer pessoas que têm prótese do que pessoas que não têm É prótese. verdade. Então, o pessoal da radiologia, eles já estão bem espertos com isso, então eles já perguntam se o paciente tem ou não prótese de silicone. Eu vou falar um nomezinho aqui agora que até as mulheres tremem. Celulite! Tem, não vou nem falar cura, tem jeito de minimizar aquela coisa feia. Tem algum recurso para isso, doutor? Tem sim. Realmente é uma coisa, um diagnóstico, né, que é de difícil tratamento, porque ele está envolvido diretamente com os pilares de fixação da pele em tecidos mais profundos. É como se fosse a ideia daquele sofá que a gente tinha mais antigamente, né, uma coisa mais retrô, captonados. Então, aquele captonado é exatamente aquilo, é uma fibrose que está prendendo a pele a um tecido um pouco mais profundo. Por isso que quando engorda, aquelas áreas ao redor vão crescendo e aquele captonado se mostra mais evidente. Que é aquele botãozinho ali no O sofá, né? botãozinho da celulite. Existe procedimento cirúrgico que a gente faz como se fosse uma lipoaspiração, que a gente vai rompendo aquelas traves. Melhora, não cura e não trata 100%. Tá? Existem outros procedimentos cosméticos que podem ser feitos, estimuladores de colágeno para melhorar, tudo com restrições, né? Porque a gente não pode prometer um resultado de 100%, né, de melhora, mas sempre tem como apresentar um resultado legal para o paciente. Mas é um assunto realmente que é difícil, tem que ter um emagrecimento, tem que ter uma dieta associada, e aí a gente começa a melhorar, assim, a celulite. O senhor falou do resultado esperado. O cirurgião plástico o senhor tem um sofrimento, não tem, nessas horas? Porque não depende só do cirurgião plástico uma correção, um melhor resultado. Vocês dependem muito do paciente, né? Na verdade, quase Sim. todas as cirurgias, mas a cirurgia plástica é muito visível, né? Faz repouso, o paciente não faz. Não pode fazer atividade física, o paciente pega peso. Tudo isso compromete uma boa cirurgia, né? Um bom resultado, né, doutor Nabi? Sim. Madeleine, eu falo sempre para os pacientes, a minha parte cirúrgica é 60%. 40% é o paciente em casa. Eu não posso ficar vigiando o paciente, eu não tenho como vigiar o paciente. Então, eu tenho que confiar que o meu paciente entendeu no pré-operatório, por isso da importância daquele momento, os riscos da cirurgia que ele está se submetendo, da importância que tem dos cuidados. Eu já tive paciente que, com um mês, chegou no consultório, botou a chave do carro em cima da mesa, eu olhei e falei, você veio dirigindo? Ela falou, vim. E deu complicação na mama, ela perdeu aquela prótese de mama, porque os pontos abriram. Quando a gente fala que o ponto não aguenta no começo, é pura verdade, não é colocando medo no paciente. As complicações, elas existem. Se eu tomar um caminho errado, uma conduta errada, eu vou chegar no lugar errado. Então, se eu seguir o que o meu médico está me falando, por experiência, né, não somente por literatura médica, mas por experiência de vida, vai dar tudo certo se eu seguir as orientações do meu médico, né? A imprevisibilidade cirúrgica, que você falou da frustração, ela existe sim, né? Cada organismo responde de um jeito, o mesmo cirurgião plástico pode colocar a mesma prótese, mesmo volume, tudo igual em 300 pacientes. São 300 resultados, 300 possibilidades, né? Então, essa imprevisibilidade, ela acontece sim, e cada caso é tratado individualmente. Doutor Nabi, quero agradecer imensamente. Queria poder ficar aqui falando muito mais e com certeza o convite já está pronto para um novo encontro, porque a gente não consegue mesmo falar tudo de uma vez. A gente tentou agora se limitar um pouco, pelo menos nos mitos, nas verdades. Quero agradecer por estar aqui no nosso canal e o convite está pronto. Já está aceito, pode ter certeza. Vamos fazer uma pauta bem legal para o pessoal do canal. Fico muito lisonjeado com o convite e fico à total disposição de vocês para a gente sempre poder estar transmitindo cada vez mais uma informação de qualidade, trazendo conhecimento para os seus seguidores do canal, tá? E um prazer enorme falar com você aqui hoje. Nossa, um super prazer, doutor Nabi. Um grande beijo, muito obrigada
Excelente trabalho. Voltamos a nos falar. Beijo, tchau, tchau. Dúvidas tiradas? Tá na hora de fazer a sua cirurgia reparadora. Pode ir lá. Agora você já sabe o que pode, o que não pode, o que é verdade e o que não é. E se você ainda não está seguindo a gente, faça isso agora. Comece a seguir o nosso canal Passeio dos 50, que é o canal feito para quem já passou e para quem quer passar bem também. Se inscreva no nosso canal, convide seus amigos e curta todos os dias, de segunda a sexta-feira, um bate-papo super delicioso, sempre no finalzinho da tarde, às 6 horas. Um beijo, gente! A gente se encontra amanhã.